Agora sim, meus irmãos, eu tive um problema aqui de uma falha técnica, então vou refazer a prece, porque na verdade o que aconteceu? Eu esqueci, e faz muito tempo que eu não uso esse recurso, que o meu microfone original do notebook está captando pouco, então peço perdão à espiritualidade maior, vou refazer a prece para fazer a coisa bem correta. Então, neste momento, vamos manter nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus, a Jesus, esta oportunidade, para que consigamos, assim, termos serenidade, para sermos merecedores do auxílio do plano espiritual neste momento, nesta atividade, e que possamos, assim, agradecendo a Deus da mesma forma por toda a paz, por toda a luz deste momento, agradecendo ao auxílio da equipe espiritual e o Mestre Jesus pelos seus ensinamentos que nos deixaste, para que possamos assim buscarmos sermos criaturas melhores dia a dia. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, quero agradecer a oportunidade e para essa noite eu escolhi então um texto da redação Momento Espírita com base numa mensagem do livro Urgência, psicografado por Chico Xavier, intuído por Emmanuel. Então, a mensagem se chama Ação de Paz. A paz é um dos tesouros mais desejados nos dias atuais. Muito se tem investido para se conseguir um pouco desse bem tão precioso. Mas será que nós, individualmente, temos feito investimentos efetivos visando tal conquista? O que geralmente ocorre é que temos investido nossos esforços na direção contrária e de maneira imprópria. É muito comum se desejar a paz e buscá-la por caminhos tortos que acabam nos distanciando dela ainda mais. O espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, escreveu certa feita uma mensagem que intitulou Ação de Paz. Eis o seu conteúdo. A aflição condensada é semelhante à bomba de estopim curto, pronta a explodir a qualquer contato esfogueante. Indispensável saber preservar a tranquilidade própria de modo a sermos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade. De certo que para cooperar no estabelecimento da paz, não nos seria lícito interpretar a calma por inércia. Paciência é a compreensão que age sem barulho em apoio da segurança geral. Refletindo com acerto, recebe a hora de crise sem qualquer ideia de violência, porque a violência sempre induz o estrangulamento da oportunidade de auxiliar. Diante de qualquer informação desastrosa, busca revestir-te com a serenidade possível para que não te transformes num problema, pesando no problema que a vida te pede resolver. Não afogues os pensamentos nas nuvens de pessimismo, mentalizando ocorrências infelizes que provavelmente jamais aparecerão. Então, meus irmãos, vamos partir do princípio que, bem sabemos, que o mundo que se exterioriza em volta de nós, enfim, a humanidade, é resultado de nossas próprias ações. Ações essas que inicialmente têm a sua origem em nossos pensamentos. E nossos pensamentos nada mais são que o reflexo do mundo íntimo
do estado evolutivo que nos encontramos em espírito. Dessa maneira, toda vez em que somos visitados por algum problema, como aqui diz na mensagem inicialmente, de uma certa forma reagimos, quando o certo mesmo seria agirmos. Mas, partindo deste princípio que ainda nos encontramos em um nível evolutivo um pouco mais próximo do primitivo que do angelical, nós, muitas vezes dominados por emoções ainda volúveis, acabamos por receber certas notícias, certas situações, e fazemos uma leitura destas mesmas de uma forma que, ao primeiro momento, mostramos-nos inseguros diante do futuro, diante do ambiente que nós estamos situados, enfim, diante do total momento que nos encontramos enquanto humanidade reencarnados. Em um momento de estágio evolutivo em que cada vez mais novas tecnologias surgem, novas situações se apresentam, aonde é possível nos comunicarmos de forma quase momentânea com pessoas que se encontram do outro lado do globo, aonde vacinas, enfim, curas ou quase curas de doenças que tempos atrás traziam preocupações severas, são apresentadas. Infelizmente, ainda moralmente nos apresentamos ainda muito atrasados, aonde acreditamos que a força é capaz, ou o poder, esse poder ilusório que acreditamos ter, principalmente quando ocupamos algum cargo de importância terrena, que usamos para impor nossas vontades sobre nossos irmãos, daí gerando conflitos que muitas vezes se perpetuam por anos. E por que não dizer, levamos para a erraticidade esse pensamento de que somos superiores. Daí se estabelece aquele problema consciencial quando despertamos para a verdadeira realidade, que é a espiritual. E logo a paz que acreditávamos ter, porque tínhamos uma família que acreditávamos ser a família ideal, tínhamos uma casa de um padrão que para a sociedade parece ser a melhor, tínhamos um bom carro, um emprego dos sonhos, mas espiritualmente no que investimos? Daí se apresenta o desequilíbrio de uma paz que na verdadeiramente não tínhamos. Dessa forma, irmãos, acabamos por perder todo aquele equilíbrio que acreditávamos fazer parte de nossa existência. E assim sendo, meus irmãos, vamos perdendo
a nossa paz. Também podemos refletir em relação à paz, a convivência com nossos familiares, porque, como bem sabemos, o nosso lar é um laboratório aonde somos convidados a nos reencontrarmos através da bênção da reencarnação com aqueles nossos irmãos que, de uma certa forma, temos um débito a resgatar. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá disse algo que ao ler me marcou muito. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Vejam bem, meus irmãos, que profundidade tem essas palavras de Madre Teresa de Calcutá. Pois como queremos que a paz mundial, como ela cita, se estabeleça se dentro de nossos próprios lares, em nossas atuais existências, não conseguimos manter a paz na convivência com nossos irmãos, pois acreditamos que somente a nossa verdade tem que ser aceita, e assim vamos gerando conflitos aonde, quando deveríamos buscar a compreensão. Quantos de nós que em sociedade agimos de maneira a sermos indulgentes com nossos irmãos, demonstrando muitas vezes uma serenidade que não temos, uma paciência que ainda não adquirimos, mas quando estamos entre os nossos, não agimos desta forma. Agora atravessamos tempos difíceis, onde alguns países, infelizmente, acreditam que o uso da força de seus exércitos são a melhor maneira de, ironicamente, se buscar a paz. Nós também, quantas vezes entramos num estado psíquico tão perturbador que buscamos os químicos, nas substâncias entorpecedoras, as respostas para aquele momento aonde que parece que nada nos faz conseguir ter a paz. Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador deste planeta, disse que nos deixaria a sua paz, mas não aquela paz que o mundo quer nos dar. Daí, se refletirmos em relação a esta frase, saberemos que essa paz não é a paz da inércia, como aqui bem diz, não é aquela paz onde vemos muitos em volta de nós em sofrimento, em perturbação, e nós, de uma maneira egoísta,
dizemos assim: ah, esse problema não é comigo. Ele colheu, por isso está plantando. Irmãos, quantos de nós muitas vezes nos isolamos da vivência em sociedade para dizer que não queremos nos contaminar com as perturbações do mundo, na falsa justificativa de dizer: como posso ter paz ou encontrar a paz se o mundo à minha volta não me proporciona isso? A vivência, irmão, em sociedade é necessária para que aprendamos a sermos criaturas melhores. O próprio Mestre Jesus, com toda a evolução espiritual que tinha, não saiu a pregar sozinho. Ele escolheu 12 apóstolos e outros tantos discípulos para que eles auxiliassem na divulgação da Boa Nova. Então, irmãos, o que estamos fazendo das oportunidades que recebemos para contribuir? Pois a própria doutrina, no próprio Evangelho está elucidado que somos co-criadores e nosso dever é de auxiliar para que o mundo, esse mundo que estamos reencarnado hoje, encontre o equilíbrio, a paz e passe para o nível evolutivo a qual está destinado, que é de regeneração e prova. Mas nós, muitas vezes, achamos que a nossa missão não é essa e deixamos essa responsabilidade para nossos palestrantes, para aqueles que estão hoje ocupando cargos de responsabilidade nas casas religiosas, acreditando que é eles que têm a missão de isso fazer, enquanto nós vivemos atordoados, aflitos, tentando de alguma maneira suprir os nossos vazios existenciais. Sim, irmãos, de nada vale nós vivemos dentro dos templos religiosos, independente de qual segmento que sigamos, se nós não conseguimos superar as nossas inclinações negativas, pois o próprio Allan Kardec, codificador da nossa doutrina espírita, disse que se reconhece o verdadeiro espírita pelas suas tentativas de corrigir as suas más inclinações. E também tem uma célebre frase que diz que a fé sem obras é morta. Então caminhemos, irmãos, buscando compreender as circunstâncias que se apresentam em nossa jornada evolutiva, mas sem revoltas, compreendendo que nada nos ocorre por acaso,
E depois dessa busca de nos estruturarmos espiritualmente dentro de nossos lares, buscando o equilíbrio, essa paz, é o momento de dar o próximo passo, é de contribuir para a paz mundial, pela paz em nosso bairro, pela paz em nossa cidade, pela paz em nosso estado, no nosso país. Mas antes mesmo disso acontecer, temos que buscar a paz em nós mesmos. Que muitas vezes surgem circunstâncias em nosso dia a dia em que aparentemente demonstramos estar em equilíbrio, sorrimos, abraçamos, mas em uma fração de segundo que porventura algo venha a ser diferente ou se apresentar de uma maneira que não esperávamos, nos desequilibramos e transformamos aquele que inicialmente parecia ser o dia perfeito em umbrais, como aqueles que no filme Nosso Lar se apresenta de uma maneira tão elucidadora para nós espíritas, que me lembro aqui da cena em que André Luiz, chegando naquele que fora no plano terra seu lar, encontra aquela que fora sua esposa, já em um novo relacionamento. E ele, impactado com essa cena, inicialmente baixa suas vibrações e por alguns momentos retroage ao umbral esse que ele passou muitos anos. Então, irmãos, buscamos através da prece o equilíbrio da nossa paz íntima, para que a nossa convivência com nossos familiares e amigos seja pacífica, mesmo que as dificuldades muitas vezes se apresentem em nossa caminhada. Evita julgar as pessoas e situações em sentido negativo, para que o arrependimento não te corroa as forças do espírito. Se te encontras diante de um caso de agressão, não respondas com outra agressão, a fim de que a intemperança mental não te precipite na vala da delinquência. Pacifica a própria sensibilidade, para que a razão te oriente os impulsos. Se te conservas o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis. Mas se não possuis essa bênção, medita suficientemente antes de falar ou agir. Os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Guarda por isso a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira que não te afaste da paz interior, a fim de que as horas sombrias da existência possa a tua paz converter-se em abençoada luz. As palavras lúcidas de Emmanuel sugerem profundas reflexões em torno de nossa ação diária. Importante que na busca pela paz não venhamos ser causadores de desordem e violência. Criando um ambiente de paz na própria intimidade, poderemos colaborar numa ação efetiva para que a paz reine em nosso lar, primeiramente, e depois possa se estender mundo afora. Se uma pessoa estiver permanentemente em paz,
em ação de paz, o mundo à sua volta se beneficiará com essa atitude. E se a paz mundial ainda não é realidade em nosso planeta, façamos paz em nosso mundo íntimo. Essa atitude só depende de uma única decisão, a sua. A sua paz interior é capaz de neutralizar o ódio de muitas criaturas. Se você mantiver acesa a chama da paz em sua intimidade, então podemos acreditar que a paz mundial está bem próxima, porque na verdade a paz do mundo começa no mundo íntimo de cada um de nós. Vejam bem que eu adiantei o assunto de tão importante é que nós busquemos nos manter equilibrados. E como não é possível nós construirmos a paz sem exercermos um dos mandamentos maiores, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com nós mesmos, o mandamento maior, corrigindo. Quero aqui recordar de uma história onde certa vez uma senhora, entrando em uma farmácia tribuladamente, agrediu o farmacêutico, pois esse não estava lhe compreendendo. E esse farmacêutico, carregado de mágoa e ressentimento em relação ao comportamento desta senhora, foi para o seu lar, aonde lá também estava sua mãe, e descarregou todas aquelas vibrações negativas sobre ela ao encontrá-la, e ela, demonstrando um amor que só a mãe consegue demonstrar, abraçou ele e disse: venha cá, meu filho, eu sei que você está cansado, que muitas vezes ele deu trabalho. E nisso, naquela vibração de amor materno que lhe transmitiu em um abraço, restabeleceu então o equilíbrio, para que possamos nós buscar, refletirmos sobre as circunstâncias que se apresentam em nossa caminhada, ao percebermos que podemos estarmos nos direcionando para os caminhos do desequilíbrio, ou estarmos com os pensamentos um pouco mais tendenciosos ao pessimismo, busquemos refletir e, como novamente falou na mensagem ao seu final aqui, busquemos através da prece sintonizarmos em faixas vibratórias elevadas, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, pelo lar, pela família, pelos amigos, pelas dificuldades que muitas vezes elas são as nossas professoras, que muitas vezes elas chegam até nós pelo um parente difícil, que, como a doutrina espírita, bem já falei, nos explica o porquê dessas relações. Agradecemos por tudo que faz parte da nossa nova existência e oremos pela paz do mundo, para que nossos governantes, aqueles homens que, mesmo que temporariamente, estão com o poder físico na mão para decidir sobre o destino de suas nações. E agradecemos sempre a Deus por tudo que faz parte das nossas existências. Então, assim, neste momento, vamos procurar manter nossos pensamentos elevados,
Vamos agradecendo pela oportunidade de mais uma noite estarmos sendo auxiliados pela equipe espiritual, esses irmãos que trabalham incansavelmente para nos auxiliar dentro de nossos merecimentos, para que possamos conseguir, mesmo com todas as dificuldades que ainda trazemos em nós, mantermos o equilíbrio. Agradeço, Pai, por todo o seu amor, pela doutrina espírita que nos consola e nos esclarece. Agradeço-te, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que deixaste para nós como diretrizes fundamentais para que consigamos, através da reforma íntima, vencermos nossas imperfeições, contribuindo para a paz do mundo. Obrigado e que assim seja. Assim, meus irmãos, agradeço a oportunidade e até.